Bom, e a vitória eleitoral de Trump afetou a economia dos Estados Unidos. Entre os fatores impactados estão o valor do dólar e a taxa de juros americanos. Os chamados juros futuros estão em disparada nos Estados Unidos. Essa é a principal ferramenta para prever as taxas básicas de juros e são elas que definem os valores dos títulos do Tesouro americano. Essa disparada acontece porque as políticas econômicas de Trump prevêem um protecionismo maior para as mercadorias nacionais e taxações para produtos estrangeiros. Atualmente, as taxas de juros americanas estão entre 4,75% e 5%. E para entender, então, melhor esse cenário, a gente recebe agora o professor de economia, Roberto Dumas. Olá, professor. É sempre um prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Professor, o mercado ele já estava ali precificando uma possível vitória de Trump nos últimos dias e aí a gente viu até o dólar subir consideravelmente. Com o resultado oficial das urnas confirmando a vitória do republicano, a moeda americana chegou a R$ 5,86, maior valor desde 2020, durante a pandemia. Explica pra gente como que acontece esse movimento, porque a expectativa a partir de agora é de valorização da moeda americana. Veja, você colocou muito bem, Renata, no começo da nossa entrevista aqui. Trump, ele tem uma política fiscal expansionista, assim como a Câmara também tinha. Não existe, nesse ponto, grandes diferenças. A maior diferença de Trump é que, além da política fiscal expansionista, ou seja, ele vai gastar mais, cortar mais impostos, isso significa que o déficit fiscal deve aumentar. Ou seja, as contas públicas devem piorar, assim como a Câmara poderia piorar. Só que você tem um plus aí. Qual é? Trump já falou que vai colocar tarifas protecionistas retaliatórias da ordem de provavelmente 20% em cima de alguns países da América Latina, leia-se inclusive Brasil, 60% em cima da China, em média, e de carros elétricos 200%. Ora, por mais que o governo tente proteger, o que é isso que o governo Donald Trump quer fazer, trazer mais empregos, veja, isso acaba encarecendo os insumos importados. Porque vamos pensar aqui no Brasil, no avião da Embraer, 70% dos insumos são importados. Então, os Estados Unidos não fazem tudo. Você tem insumos importados. Então, você é obrigado a comprar coisas importadas. Se você coloca uma tarifa de 20%, 60%, 200%, isso significa que a inflação nos Estados Unidos pode ficar um pouco mais alta do que estávamos esperando. Não só isso. Por exemplo, ele quer, eventualmente, com a política migratória, mandar o pessoal do México, Costa Rica, Brasil, etc., embora. Olha, isso está certo que vai gerar mais emprego. Não, mas pode faltar mão de obra. Veja, então a mão de obra cai e o preço de insumos importados aumenta. Consequentemente, o salário do trabalhador aumenta e o preço aumenta. Consequentemente, o Banco Central norte-americano pode eventualmente diminuir o ímpeto de reduzir as taxas de juros, como você bem colocou novamente no começo da tua fala. A curva de juros futura subiu. Ora, o que isso significa? Que está mais atrativo agora investir em títulos do governo norte-americano. Puxa vida, se está mais interessante investir em títulos do governo norte-americano, existe uma saída de recursos, ou uma expectativa de saída de recursos, por exemplo, do Brasil e de outros mercados emergentes, para comprar títulos americanos que estão pagando mais em dólar. E o que acontece? Você vende real, compra dólar. Você compra dólar, a minha moeda deprecia. O real deprecia. O real deprecia, isso bate nos meus bens importados. Porque tem muita gente que fala, eu não como dólar. Come sim. Porque as nossas commodities, as commodities, são transacionadas em dólar.
Então, aquele que fala que não come dólar, precisa prestar atenção que o trigo do pãozinho, ele é em dólar. A farinha de trigo, dado que o trigo é em dólar, a soja é em dólar, o preço da carne é em dólar, o minério de ferro é em dólar. Então, quando o nosso câmbio deprecia, suscita pressões inflacionárias. Aonde eu quero chegar? Para conter essas pressões inflacionárias, muito provavelmente o Banco Central brasileiro deve, já esperado, subir 0,5% na taxa Selic e vamos ver o que acontece e pode continuar subindo até os 12,25, tirando o ânimo da economia brasileira. Agora, se você me permite, Renata, é importante deixar claro o seguinte, que muita gente fala, eu prefiro Trump e eu prefiro Câmara. Não tem isso. Depende do segmento econômico que você está trabalhando. Nós estamos falando, por exemplo, do agronegócio. Os Estados Unidos vão colocar uma bruta tarifa em cima da China. E se a gente pega o gráfico das compras do setor agro dos chineses com os Estados Unidos na época do Trump, caíram. Por quê? Porque foi um reflexo da tarifa retaliatória de Trump. Então, o que eu quero dizer com isso, no frigir dos ovos? Que briguem vocês, Estados Unidos e China, porque aí a China, dada essa maior tarifa, acaba comprando mais produtos do agronegócio da gente. Por outro lado, se Trump colocar uma tarifa de 200% em cima de carro elétrico, e se não me falha a memória, no ano que vem teremos uma tarifa em cima de carro elétrico de 36%, 26 ou 36, posso estar enganado. Então, muito provavelmente, vão inundar mais ainda o Brasil de carro elétrico, prejudicando a indústria automotiva. Olha que interessante. A gente fala melhor Trump e melhor Câmara. E eu pergunto, qual é o teu setor? Se o teu setor é agro, melhor Trump. Se o teu setor é indústria automotiva, o melhor não seria Trump, porque nós vamos ter uma invasão maior de carros elétricos chineses, dado que 200% de tarifa fica mais caro do que, se eu não me engano, 36%. Renata. Professor, você explicou muito bem todo esse cenário para a gente. Eu queria te perguntar em relação à China, essa taxa de 60% que ele veio falando durante a campanha de taxar os produtos chineses. Eu te pergunto, me fica essa curiosidade, se essa taxa tão alta, tão excessiva, se ela é viável e se isso pode agravar a relação aí das duas maiores potências econômicas do mundo. E eu ia te perguntar na sequência se isso pode abrir oportunidades para nós aqui brasileiros. Veja. É aquela coisa, se você pegar o gráfico das tarifas de importações chinesas para vindas dos Estados Unidos e as exportações americanas indo para a China, você vai ver que o gráfico praticamente acompanha. Quando o Trump subia a tarifa, a China imediatamente subia a tarifa. Então eles entraram numa guerra comercial. Se você subir 30%, eu subo 30%. E isso, apesar de eventualmente você gerar algum emprego, acaba prejudicando a inflação, porque quer queira, quer não, um país não produz tudo sozinho. Ele precisa de insumos importados. Então, no final das contas, a exportação que utiliza insumos importados fica mais caro. Então, o que está pintando aqui entre entre China e Estados Unidos? Um recrudescimento da guerra comercial, que isso não ajuda no comércio internacional. Aí você fala, mas vai gerar mais emprego. É importante também deixar claro o seguinte, o que fez muita gente perder emprego nos Estados Unidos? Em 1980, você precisava de 10 homens-hora para fazer 1 tonelada de aço. Em 2020, você precisava de 2 homens-hora
para fazer 1 tonelada de aço. Então, às vezes, a gente fala, culpado é a competição, mas muitas vezes a gente pode dizer, o culpado é a produtividade. Não quero dizer a produtividade. Como dizia Schumpeter, da escola austríaca, a antítese do capitalismo é a estabilidade. A produtividade vem, profissões desaparecem. Vamos pensar, cobrador de ônibus. Meu avô, por exemplo, que fazia chapéu. Não precisamos mais desses trabalhadores. Então é importante a gente, o governo, os governos entenderem que, veja, é um problema setorial de concorrência desleal, muitas vezes ou é um problema que a produtividade está ceifando trabalhadores que não são mais necessários dada a evolução da economia. Porque é natural. Veja, eu tenho já uma certa idade, 58 anos. Eu cheguei a trabalhar numa época onde você entrava no escritório e não tinha computador. Hoje você tem computador e internet. É uma produtividade que, felizmente, nós ganhamos. Então, é inexorável que a produtividade acaba tirando empregos daqueles mais antigos que trabalhavam, que não utilizavam essa produtividade. Mas é aí que faz o país crescer cada vez mais. Olha, mas o que vai acontecer com aquele que fazia chapéu? O que vai acontecer com o cobrador de ônibus? Como eu disse, a antítese do capitalismo é a estabilidade. Para crescer, muita gente acaba sumindo. E aí o desenvolvimento econômico acaba surgindo. Então é importante deixar claro que o fato de muita gente perder emprego não necessariamente, dependendo do segmento econômico, pelo amor de Deus, é por concorrência desleal. Ou até mesmo por concorrência. Fica aqui a minha pergunta, por exemplo. Vamos supor, Renata, você ganha R$1.000 a hora. Você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você cuidaria do seu jardim por 3 horas por semana? Ou seja, você abdicaria de R$3.000 para cuidar do seu jardim? Eu não sei você, eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge de uma roseira. Então, eu prefiro contratar um jardineiro, que é mais barato e que sabe fazer melhor. Então, melhora o meu bem-estar. Então, tem profissões que acabam sumindo do mapa. Então, isso é importante deixar claro que, às vezes, o protecionismo ele não é cabido, dado um aumento da produtividade. Renata. As ações da empresa Tesla dispararam após a vitória de Donald Trump na corrida eleitoral americana. O bilionário dono da empresa, Elon Musk, chegou a investir US$130 milhões na campanha do republicano. As ações da fabricante de carros elétricos chegaram ao pico de 15,55% em certificados no Brasil. Mais cedo, o valor dos ativos ultrapassou os $283, atingindo o maior valor registrado desde 2022. Trump criticava o funcionamento de carros elétricos antes de receber o aporte financeiro de Elon Musk. Na contramão da Tesla, a fabricante de carros alemã Mercedes sofreu uma queda de quase 7% no valor das ações da marca. E a gente continua falando aqui com o professor de economia Roberto Dumas. No bloco anterior, você deu uma baita explicação para a gente aqui de como está o cenário econômico dos Estados Unidos e também do mundo, de como pode ficar a partir de agora. Você falou para a gente dessa pressão inflacionária nos Estados Unidos. Isso significa que o Federal Reserve pode manter os juros mais altos para controlar os preços, é isso? Hoje as taxas estão ali entre 4,75% e 5% ao ano. Mas a tendência, para a gente entender, seria de permanecer assim por um tempo maior ou pode até aumentar também? Veja, eu não acho que vá aumentar. Mas é importante deixar claro o seguinte, existe um termo em inglês, que a gente fala até português, as taxas de juros ao redor do mundo, isso também não tem muito a ver com Trump, tem muito a ver também com a pandemia, que muita gente
ou muitos países, ao invés de comprarem offshore, ou seja, num país longe como a China, sabe que você não pode ficar dependendo de um país só. Então você comprava coisas perto de você, como o México, ou de amigos, que você não podia confiar no Putin. Isso profanava as vantagens comparativas. Você está comprando de lugar que não necessariamente é o lugar mais barato do mundo. E o que é pior, com as guerras, as rotas marítimas estão fechadas no Estreito de Malaca, no Mar Vermelho por causa dos Houthis, Canal do Panamá que não tem água, agora o Estreito de Hormuz com guerra do Irã, tudo está ficando cada vez mais caro, o transporte e os containers. Então aquela política de just in time japonês, que praticamente acabou. Agora, se a gente pensar pelo lado de Trump, provavelmente as taxas de juros vão continuar caindo, mas não vão atingir os níveis que eram na década de 2000, como era 0,25%, 0,5%. Provavelmente vai ficar menor do que está agora, mas muito maior, tanto a inflação como as taxas de juros, como era comparado com os anos 2000. O mundo mudou. A geopolítica mudou, a guerra mudou a geopolítica. E as rotas marítimas e a maneira de fazer globalização, todo mundo fala, é o fim da globalização. Não, é uma reformatação da globalização. E isso torna os produtos eventualmente mais caros. Renata. Dumas, a gente está falando sobre essa alta do dólar aqui, muito a gente focou por conta dessa vitória de Trump, explicou como que funciona o mercado, mas olhando aqui internamente, olhando para as nossas questões domésticas, o dólar também teve uma alta nesses últimos dias por conta do governo federal não ter anunciado aquelas medidas de corte de gastos públicos. Isso gera desconfiança do mercado? Não há a menor dúvida. Renata, o negócio é muito simples. Quando o governo gasta demais, ele precisa levantar recursos. Assim como uma família gasta demais. Um governo é um pouquinho diferente. Por exemplo, aumenta a receita. Nós já estamos tentando aumentar a receita, mas não está conseguindo fechar o nosso déficit. Imprime moeda. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é coisa da Argentina. Então você acaba pedindo emprestado do setor privado. Só que o setor privado sabe que quando o governo fala que não vai controlar a despesa, aumenta o que a gente chama risco fiscal. Olha, o problema não é a fotografia, o problema é o filme. Você está falando para mim que isso não é despesa, que isso é investimento? Em finanças, isso é saída de caixa. É a mesma coisa que eu chegar para o meu vizinho e falar, me empresta dinheiro para a educação para minha filha, para a saúde da minha filha. Fala, tá bom, mas você está me devendo demais. Não, mas isso é para o meu bem-estar. Não, eu entendo. Mas eu vou cobrar mais juro porque você não está cortando dos outros lados. E se você eventualmente não cortar mais juros, eu acabo fugindo para o dólar. Então, desculpa o trocadilho aqui, isso é mais uma flecha para São Sebastião. Além de Trump ter uma política inflacionista, nós temos uma dívida pública que não para de crescer e, por enquanto, não estou vendo nenhum plano que vai cortar efetivamente na carne. Ah, mas é meu direito garantido. Gente, o fato de ser o direito garantido não transforma as coisas infinitas. Todo mundo tem direito. Mas aí você vai pedir emprestado para o setor privado. Isso, em economia, chama efeito deslocamento. O governo, que gasta demais, desloca a poupança do setor privado, que poderia ir para investimento, para financiar o governo, que está pagando mais taxa de juros. Ah, mas o governo poderia não pagar tanta taxa de juros. Se ele não pagar tanta taxa de juros, o governo para. Então, quem são os rentistas? Aqueles que emprestam para o governo. Eu, você que temos um fundo de investimento, eu, você
que estamos na CLT, temos o fundo de garantia, que está investido em títulos públicos. Eu, você que temos previdência privada, que está investido em títulos públicos. Eu, você que tem o seguro de vida, seguro saúde e seguro de carro, que está investido em títulos públicos. Porque a hora que eu bater o carro, eu não quero receber os R$1.000 que eu depositei em 2020. Eu quero esse dinheiro corrigido. Ora, onde a seguradora está botando esse dinheiro? Em títulos públicos. Então, é falacioso falar que, olha, é uma coisa de rentista. Os rentistas somos nós. Nós que emprestamos para o governo e dada a falta, não estou falando que vai quebrar, mas dada a falta de credibilidade que o próximo cenário, ou melhor, as cenas dos próximos capítulos podem não ser tão bom, eu cobro mais taxa de juros. E se eu não concordar com essa taxa de juros, eu fujo para dólar. Olha só, Trump pagando mais, eu com risco fiscal maior, a coisa fecha. O país ficou mais arriscado, Estados Unidos paga mais. Eu vou embora e o câmbio deprecia, meu real deprecia. Eu compro dólar e saio do real, e isso bate na inflação, toma Selic na cabeça, Renata. Tá certo, nós conversamos com o professor de economia Roberto Dumas. Professor, é sempre um prazer te receber, dar uma aula aqui pra gente. Com certeza, até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, Renato. Um abraço, boa noite a todos.